Olá, boa tarde a todos. Iniciando o nosso Direto do Pregão aqui na Focalize. Junto com vocês procurando alguma oportunidade nesse momento na bolsa. Também responder perguntas que já estão aí colocadas no nosso chat. Secai, Filipão, Felipe, Jesus, bem participativos nessa tarde. A gente gosta de ver isso aí mesmo. Então vamos para o nosso gráfico do Ibov. Ibov hoje abrindo aí numa estabilidade alta durante todo o decorrer aí do pregão. E nos últimos minutos, a última meia hora, revertendo esse movimento, que a gente tinha como sendo um movimento de alta durante o dia. Até tivemos formação de nova máxima, volume acima da média, temos alvo do pivô lá nos 60.300. O Ibov parecia que estava indo em busca disso, sem querer fazer um pullback antes, mas nos últimos minutos aqui, últimos 60 minutos, como vocês veem, perdeu a mínima do pregão e veio testar patamar próximo aqui da média de 21 períodos no nosso gráfico de 60 minutos. No gráfico diário a gente tem um possível pullback a ser feito aqui nos 57.300, exatamente esse patamar dos dois topos aqui que foi rompido no pregão de sexta-feira. Então, no pregão de ontem, aliás, rompimento. Hoje um cano de reversão, nesse momento que já sendo formado, um martelinho. E possivelmente, então, se fecharmos assim, um pullback amanhã na casa dos 57.300. Então, esse cenário de curto prazo. Após o pullback, eu espero que continue nesse movimento de alta, que vá realmente até os 60.300 pontos, onde a gente tem essa projeção aqui do pivô. Dow Jones não está recuando hoje, incrivelmente aqui ele está indo e formando nova máxima, 0,60 de alta. O volume por lá está bem baixo no pregão desta terça e temos alvo em 13.280, junto de 3 topos aqui que tinha formado em março, abril e maio deste ano. Então alvo bem provável aqui ainda para essa semana, em 13.280, 0,5% que suba já vai chegar nesse patamar. Vamos dar uma olhadinha nas questões aqui. Tem o Secai perguntando de Marisa. Ainda tem espaço para subir nos próximos dias. Um fechamento acima de R$23 aqui, Secai, deve levar Marisa a uma boa alta aqui para os próximos dias. Isso porque a gente tem uma possível formação de pivô de alta sobre ela. Se vocês observarem aqui, o pivô deve levar ela até um patamar próximo desse último topo que ela tinha lá em junho, em 25,16. Então, rompendo aqui a casa dos 23, dá para entrar, Secai. Deve projetar belas altas aí para os próximos dias, então, após o rompimento. Vem que hoje ela deu uma agulhada acima, sem muito volume, ainda não querendo romper nesta terça. Provavelmente isso vai ficar para amanhã ou quinta, certo? O Filipão disse que lá para ele travou, para mim aqui tudo normal, Felipe. Não sei quanto aos demais aqui, mas aqui tudo certo, pelo menos na transmissão. Dá uma olhadinha na Pomo que o Filipão colocou aí. O Secais está ok. Aqui a Pomo 4 deve formar um super pivô de alta, Filipão? Após o rompimento dos 10,43. Então vou colocar até esse pivô aqui no gráfico para a gente dar uma olhada. Pivô que pega o fundo aqui formado no finalzinho de julho, topo logo no primeiro pregão de agosto e fundo formado há 3 pregões atrás. Isso leva um pivô de alta após um fechamento acima de 10,45. Compre então nesse patamar com alvo aqui de 10% lá em 11,50. Então, na Pomo 4 a gente possivelmente tem um super pivô de alta aí no gráfico diário, projetando 10% para cima. E olha já o volume desta terça-feira, um volume já projetando 3 vezes a média. Então muita atenção aí na Pomo, até pelo semanal que o Filipão comentou. Ela está projetando esse pivô se fechar justamente acima dos 10,45 aí que eu comentei. E o semanal vai levar ela até o patamar de 12,09, ok? Temos então Dow Jones aqui, Pomo aliás, projetando pivô pelo semanal e pelo diário, deve levá-lo no mínimo a 10% de alta lá em 11,50 e pelo semanal ainda mais, 12,09 seria o alvo aqui, dá 15,7% de alta para ela pelo semanal, certo? Então, alvos bem interessantes aí na Pomo.
O Felipe pergunta sobre SLC e Santander. O pessoal dizendo que está dando alguma travada. Eu vou seguindo assim, depois dá para ver também na gravação, possivelmente não temos travada. Então vamos ver a SLC aqui para o Felipe. SLC a gente fez a entrada hoje, né? A entrada feita 21,95, está bem no patamar de compra nesse momento. E temos então a compra ainda sendo válida, né? Um ativo em bela tendência de alta, mantendo o rompimento até esse momento. E alvo para ela a gente tem lá então na região dos 23,10. Okay? Então ainda valeria uma entrada e acredito que ela possa estender um movimento positivo aí mais para frente. Além dela, a gente tem a pergunta aqui de Santander, do Felipe. Né? Santander, a gente não acionou a compra ainda no pregão de ontem porque ela rompeu dentro da primeira hora e não retornou posteriormente. Né? Hoje ela está ameaçando já formar uma figura de reversão aqui baixista. Eu acredito que ela faça esse pullback aqui na região dos 15,90, né? Que era o patamar próximo onde a gente estava de olho para compra, né? Era 15,95 o preço que a gente queria. Ela rompeu dentro da primeira hora e depois não retornou, então a gente está de fora dela ainda, né? Mas a compra é válida e até já daria para ter liquidado ao menos parcial, né? Com o primeiro alvo aí próximo dos 16,50. Daí aqui em relação à entrada uns 3,5 de ganho, né? Então a gente sempre recomenda liquidar aí parcialmente com 3, por volta de 3,5, já dá uma garantida em uma parte do lucro ao menos, né? Mas eu acho que ela faz esse pullback nos 15 aqui com 90 e deu uma chance de entrada novamente aqui para quem ficou de fora do trade anterior. Ok? Acho que em geral a tendência do mercado virou, né? Virou para cima, então trades comprados nesse momento tendem a ser mais tranquilos. Aqui a gente pode ver no curto prazo algum ativo dando uma voltada, né, região de pullback, até vou comentar dois aí que eu estou de olho para compra, justamente quando fizerem esse retorno. Então o mercado virando tendência para cima, já tivemos rompimento da congestão que estava no Ibov há 2 meses, operando de lado, então isso deve facilitar mais trades comprados e dificultar aqueles vendidos. Eu tenho aqui alguns ativos para comentar para vocês. Tem a Leve 3, né, a Leve foi no nosso primeiro alvo e ela está ameaçando fazer esse pullback justamente nos 21,30, que é o patamar que ela rompeu. Então pelo semanal a gente vê ainda mais claramente essa linha pontilhada vermelha, né, justamente onde está o nosso stop também. Então 21,30 a gente acredita que ela possa tentar fazer esse pullback. Seria mais queda aqui de 13,5 pela frente. Então para quem não comprou ainda, daria para guardar esse teste e faz uma compra, então justamente nesse suporte. Ok, a gente aguarda ela com o segundo alvo lá nos 23,21, né, mas dependendo dessa volta que ela fizer, tiver um candle de reversão interessante, a gente pode reposicionar a metade que a gente tinha liquidado nos 22,32. Além dela tinha a Pomo, que eu tinha marcado aqui para comentar, né, que o Filipão pediu. Pomo deve formar aqui um pivô de alta monstruoso para os próximos dias, né, volumaço já entrando hoje, ela já até agulhou acima alguns minutos aí atrás, então se ela fechar acima de 10,45, fique muito interessado por uma compra dela, né? O menor pivô aqui, 100%, deve levá-la a 10% de subida. Temos dois ativos aqui que eu vou mostrar para vocês porque não estão muito interessantes para mim. A Transmissão Paulista, a gente tem ela no curto prazo operando numa tendência de baixa, né? Perdeu as médias operando em baixa, e temos hoje um candle de reversão sendo formado nela. Então a gente tem justamente ainda um fundo anterior sendo testado. Ela teria um alvo aqui de 2,5% na média de 21, mas eu não opero comprada a partir do rompimento da máxima porque o volume de hoje está extremamente baixo, né? E olha o volume de queda que a gente teve, volume financeiro que a gente teve nos últimos dias de queda. Então isso me faz não operar por enquanto Transmissão Paulista, nem contra a tendência, certo? Então pelo motivo do volume eu não faço essa entrada. Tem um quadro parecido aqui na TOTUS, ó. TOTUS até ela está em tendência de alta, formou um novo fundo aí na média de 55, rompendo hoje médias de 21,9, mas também com volume bem baixo. Então isso não é muito confiável esse movimento, e uma compra até poderia ser feita aqui em 38,56, né, nesse rompimento da sexta-feira, mas eu não fiz justamente pelo volume estar projetando bem baixo, certo? E para quem quer tentar alguma venda, né, que está acreditando em venda no mercado, tem B2W, é um ativo que está
uma longa tendência de baixa, está tentando sair dessa tendência. A gente tem aqui traçando linhas dentro dessa tendência dela. Ela tentou o rompimento aqui já ontem e hoje, né? No intraday ela até conseguiu, mas fechando sempre abaixo da linha de tendência de baixa. Então o que a gente pode ter nela é um pullback até a região aqui da média de 9 e desse topo anterior do início de julho e também do finalzinho, né? Dois topos na mesma região. Então deve fazer ela voltar para 7,10, daria uma venda aqui com 4,5 de alvo. Okay? Então vende 7,37, recompre 7,10. É uma operação de venda possível em B2W. Ok, dá uma passadinha aqui nos trades em andamento. O Anhanguera operando em alta hoje, subindo 2%, com volume bem favorável. Então a gente segue tranquilo no trade. A Leve está fazendo esse pullback que eu comentei, então 21,30 gera oportunidade para quem não comprou ainda. BR Malls voltando a 0,80, né, ainda está acima do nosso patamar de entrada, então segue tranquila. Até para quem não comprou, 24,60 é patamar de entrada, então fiquem bem atentos a esse preço. Queda de hoje com volume fraco, então isso deve facilitar uma compra nela, 24,60. BVMF está voltando aqui 1,30, na nossa compra feita no pregão de sexta-feira em 11,96, então ela já voltou um pouquinho além. Stop está em 11,54, então nesse momento ainda stop tranquilo. Okay? Então para comprar quem ficou de fora não é recomendado ainda, dá um cano de reversão aqui após teste desse pullback do último topo que ela rompeu. Então ela formou esse pivô, teria tudo para ir em direção ao nosso alvo lá em 12,35, 12,78, ainda não foi nenhum deles, a gente segue aguardando. Para quem não entrou, acho que tem trades melhores nesse momento, nela seria recomendado um cano de reversão. E a Marisa, né? Marisa liquidando já 50% do trade, compra feita em 22,39 ontem, hoje já liquidado metade em 22,90, então na agulhada que ela formou. Okay, então primeiro alvo em Marisa, a gente segue com o restante até 23,45, tentando esse segundo alvo. E dois acionamentos, né? A SLC, eu comentei aí para o Felipe, a SLC dando chance ainda de entrada, acredito que ela possa desenvolver um trade interessante pela frente. E Marfrig, né? Marfrig a gente comprou em 9,37, nesse momento dando chance de entrada ainda, né? Até 9,43 vale a entrada, então a Marfrig ainda dando a chance de entrada com alvo em 9,79. Por 1 centavo ela não batendo no nosso alvo após a compra ter sido efetuada em 9,37. Então ainda dando chance de entrada, até 9,43, até 9,44 dá para entrar tranquilamente. Certo, pessoal? Então agradeço a todos aí pela participação. Nosso direto pregão mais movimentado, é isso que a gente quer ver. Estamos abrindo inscrições para a palestra de amanhã sobre fundos imobiliários. Temos mercado aberto também às 18h15 aí na nossa home. Então, 19h30, depois do mercado aberto, tem palestra sobre fundos imobiliários. A gente recomenda a todos aí que puderem participar. Uma palestra extremamente interessante sobre um mercado que já não dá para chamar de novo, né, mas o mercado ainda é interessante para se entrar. Certo? Então um abraço, inscrições pela página inicial, estou colocando em seguida nosso bannerzinho sobre os fundos. Um abraço e até mais.